Bem, a minha experiência com o EJA Jovem no Campo, ela se deu no ano de 2010 e 2011. Eu trabalhei no programa Saberes da Terra, que era voltado, né, para a formação de jovens e adultos do campo. Eu trabalhei na época, era o NTE do Cisal, da região do Cisal, hoje é o NTE 4, na região de Serrinha. E eu trabalhava diretamente dentro das comunidades rurais. Essa era a proposta do programa. A gente se deslocava até a comunidade, né? Tinha uma escola de suporte, de apoio, e aí a gente trabalhava com esses meninos, né? Eram 2 anos para que eles completassem o ensino fundamental 2, né? Que era do quinto ao nono ano. A proposta do trabalho era essa. Eu sou agrônoma de formação, mas sempre atuei com movimentos sociais, em ONGs, em trabalhos voltados à educação popular. Então, eu me identificava muito com a proposta do EJA Campo, né, do Programa Saberes da Terra. Trabalhava com comunidades quilombolas, com movimentos sem terra, e vim nessa perspectiva, né? No programa, eu trabalhava na linha da formação profissional, que era valorizar, qualificar, fazer com que, através da agricultura familiar que eles já desenvolviam, eles pudessem aprimorar e também gerar renda com isso. Então, a proposta de meu trabalho com eles não era a formação nas grades curriculares normais. Então, eu fui trabalhar agroecologia, trabalhar segurança alimentar, planejamento da propriedade, temas ligados mais a essa questão, né? Aproveitamento da produção agrícola com eles, comercialização, cooperativismo, associativismo. Era essa a demanda que eu tinha de formação com eles e o que eles me trouxessem a partir do que eles já produziam, né? Se fosse produção animal ou vegetal, então a gente teve várias experiências legais nesse processo. Então, eu trabalhava em 3 comunidades rurais. A minha turma, o perfil da turma era basicamente mulheres, mães, que levavam suas filhas para a sala de aula, né? E agora sim, falando um pouco mais de como foi a vivência no programa, né? O desenvolvimento da atividade, a gente teve uma formação inicial pela UNEB sobre a proposta do projeto, a filosofia da educação no campo. Então, todos os profissionais que foram, né, fizeram essa formação, ela era uma formação continuada, de tempo em tempo a gente voltava para fazer essa formação no período, né? Então, a gente trabalhou com alguns teóricos dessa área da educação popular, alguns teóricos da área mesmo de educação no campo. Foi muito boa a formação que a UNEB ofereceu para a gente. No entanto, a gente não encontrava suporte, né, do NTE, do governo do estado, que era um programa do governo do estado, em parceria com as prefeituras e as associações, né? Por exemplo, tinha escola que não tinha espaço físico para dar aula aos alunos, para reunir os alunos, né? A escola de suporte que foi colocada para a gente, não havia sala para o programa. Nas outras 2 comunidades, a gente usava uma sala da associação, sala sem quadros, sem uma estrutura adequada, né, para poder dar aula. Não tinha banheiro, tinha que andar até a escola para usar o banheiro, tinha resistência dos diretores, a gente não tinha material nenhum disponível para dar aula, né. A gente era como se fosse solto, professores soltos, o compromisso era nosso de ir, frequência. Todo esse processo era a gente que tinha o controle dos alunos, a gente que criava uma forma de fazer a frequência dos alunos, então a gente não recebeu nenhum suporte material para dar aula. Inclusive, eu levava um banner de um trabalho que eu tinha feito para dar aula no fundo, que eu conseguia pagar, né? Eu conseguia usar esse banner que eu tinha e eu levava porque eu não tinha estrutura de quadro nas salas que eu ia usar.
A gente usava pouco essa estrutura de sala, de quadro, né? Então eu comecei a marcar. Eu via que os alunos ficavam muito desestimulados de não ter uma estrutura, um lugar bacana para a gente, né, passar, que era uma manhã inteira, a minha aula com eles era um dia inteiro, né? O período que eu ficava com eles era sempre 4 aulas seguidas, então a gente passava a manhã toda. Então eu comecei a marcar as aulas nas casas dos alunos. Na casa de cada aluno eu comecei a marcar as aulas a partir do que ele tinha para a gente desenvolver nas práticas, né? As práticas produtivas. Então a gente visitava, viu, conhecia a unidade, a gente analisava coletivamente o que é que poderia planejar, então a gente fazia o planejamento dos quintais produtivos, da hortaliça, de como montar uma hortaliça, a gente fazia aula de produção de mudas, né? Tudo através do que tinha na comunidade. Então, eram os próprios alunos que levavam material, a gente ia fazendo com o que dava, para não tornar monótono também o trabalho, né, que eu tinha com eles. Mas foi um trabalho muito enriquecedor para mim enquanto profissional, enquanto educadora, a vivência com esses alunos, né? Eu aprendi muito com eles, né, do cotidiano, porque apesar de eu já trabalhar com movimento social, eu não tinha uma vivência cotidiana com eles, né? Era numa relação do trabalho, visitas, atividades de seminário, mas de conviver de fato, aprender sobre a cultura deles, sobre a cultura local, que ela difere, né, de cada lugar. Então, a relação com a região do Sisal ficou muito mais forte depois dessa vivência com esses alunos, né, de conhecer mesmo os elementos da produção, o próprio Sisal, né, que é uma cultura forte que eles produzem aqui, os plantios de sequeiro, a prática do bater o feijão, então muita coisa mesmo eu aprendi com eles, a gente fez uma troca bacana, né, os alunos, poucos alunos conseguiram concluir de fato o programa no meio do percurso, muitos tinham que trabalhar fora, né? Algumas engravidaram de novo, então a dificuldade de filhos pequenos e cuidar de mais um novo bebê que nascia, então isso tudo também acaba sendo elementos, né, que permeiam a vivência, a experiência da gente, né, assim, a questão da evasão, ela ainda é uma questão problemática, né, assim como a questão do apoio estrutural de tudo isso. Então, a gente vê ainda uma distância muito grande entre a teoria dos programas voltados para isso e a prática, de fato, não é, da estruturação, do apoio ao professor, da valorização do aluno. Então a gente teve, né, aulas maravilhosas na UNEB de como trabalhar, refletimos de teóricos, mas na prática, né, a gente tinha que se virar nos 30, né? Tudo era recurso nosso ou recurso dos próprios alunos, a gente não teve apoio estrutural nenhum nesse trabalho, né? Eu acho que é isso. Se tiver mais alguma coisa que você queira me perguntar, estou aqui para responder.